Pessoal, antes da gente começar o setup em si, começar a rodar código, a gente vai precisar de algumas informações e criação de alguns artefatos aqui no diretório de participantes, tá? Então, para o meu caso aqui, eu estou usando o diretório de Sandbox. Acessem o diretório aí no caso de vocês e vamos começar essa coleta de informações. Depois de autenticado, a primeira informação que você vai precisar salvar é o ID da sua organização, tá? Então, já copia isso, deixa salvo aí em algum notepad para que isso fique fácil na hora de você começar a fazer as alterações de variáveis lá no código que você vai precisar para rodar o projeto. Outra parte importante é que você tem um certificado de assinatura, né? Também conhecido como BR-SEAL. Esse certificado vai ser usado para assinatura das chamadas das APIs de pagamento, que as APIs de pagamento todas utilizam o formato JWT, então você precisa ter um certificado de assinatura. Então você vai precisar guardar com você a chave privada desse certificado de assinatura e também do KID dele que é gerado aqui quando você cria um novo certificado, tá? Se você já tiver algum criado para sua organização, você pode utilizar o que você já tem. Se você não tiver um, crie um novo utilizando a opção de novo certificado. Tá? Depois a gente vai precisar fazer um novo software statement ou editar um que você já tenha. Se você já tiver um, você pode editar. Se não, só clicar em nova declaração de software statement e aí vai aparecer uma janela parecida com essa, que aqui está dividida em duas partes. Na primeira parte, tem três informações, no geral tem três informações que você vai precisar cadastrar, importantes aqui. A primeira é a role, que precisa ter a role Pagto, afinal de contas a gente vai utilizar este software statement para APIs de pagamento. E as outras informações são a URI de redirecionamento, que neste caso aqui, como vamos rodar localmente, você pode preencher como https://fido-client.localhost:4100/cb. Aqui eu não estou colocando diretamente localhost porque o diretório de participantes não permite. Então existe esse contorno que a gente pode fazer de declarar um subdomínio, né? E aqui o subdomínio eu coloquei como file do client. Tá? Depois eu vou mostrar como editar o hosts para que a sua máquina atenda também no subdomínio. 4100 é a porta padrão do projeto. Então se você não fizer nenhuma alteração, como eu vou demonstrar aqui, isso vai funcionar. E /cb é porque essa daqui é a URL de callback do projeto. Então quando receber um code do Authorization Server, é nessa URL que ele vai receber. E outra informação importante é o RI da origem, que essa é uma informação que vai ser utilizada lá pelo servidor FIDO, tá? Então aqui você vai preencher muito semelhante a outro URL. Vai ser https://fido-client.localhost:4100, sem barra, sem o CB. Tá? Feito isso, indo nos detalhes do software statement que você editou ou acabou de criar, você precisa anotar duas informações, que é o ID da declaração de software e o ID do cliente. A gente também vai precisar dessas informações na hora do setup. E por fim, a gente precisa do certificado de transporte deste software statement, tá? Como a gente vai simular ali algumas chamadas de uma receptora, de uma iniciadora chamando uma detentora, você precisa ter um certificado de transporte. Então, é importante você fazer a criação. Se você estiver só editando um software statement que você já possuía e você já tem um certificado BRCAC, você pode reutilizar. Se você não tem, pode criar um novo clicando em novo certificado. Tá? Lembrando que você precisa, nesse caso aqui, ter posse da chave privada e da chave pública destes certificados aqui para fazer o setup. Tá bom? Feito isso, agora vamos partir para o código que a gente já tem todas as informações que a gente precisa para continuar a execução do projeto. Agora que a gente já tem todos os artefatos necessários, que a gente já construiu tudo lá no diretório de participantes, vamos de fato aqui para o setup do projeto. Primeiro, vamos fazer aquela configuração do hosts que eu comentei pouco tempo atrás, que a gente precisou declarar o subhost file do client dentro do localhost. Aqui no Linux a gente faz a edição do arquivo etc/hosts. Se você estiver usando o Windows, o caminho é um pouco diferente. Aí é no C, Windows System 32 drivers etc hosts. Mas o conteúdo em si do arquivo é muito semelhante. Então eu só vou fazer essa edição aqui do meu arquivo hosts. E aí aqui, como vocês podem ver, basta incluir
Dentro da mesma linha que você tem a declaração do localhost, geralmente no IP 127.0.0.1, adiciona mais uma entrada ali, no caso aqui para fido-client.localhost. Feita essa alteração, ele já vai aplicar isso na hora, tá? Agora que a gente já fez essa configuração, agora vamos começar a baixar o código dos repositórios que a gente precisa aqui para rodar o projeto. No total serão 4 repositórios que a gente vai baixar, tá? Então, vou entrar aqui no repositório e vamos começar a baixar cada um deles. A gente vai baixar o FIDO Server, o FIDO Client, o Auth Server e o Payment APIs, que são os projetos que a gente precisa aqui para fazer esse teste de FIDO, tá? Partindo aqui para o primeiro, vou começar pelo FIDO Server. Vamos baixar o fonte. Para facilitar, eu vou colocar tudo dentro de uma pasta. Então, vou criar uma pasta aqui chamada FIDO Demo. E vou colocar todos esses projetos dentro dessa pasta aqui, para facilitar. Então, eu já vou baixar tudo de uma vez. Primeiro o FIDO Server. Baixando aqui o FIDO Client. Opa. Esqueci o git clone. Enquanto está baixando, já vou para o próximo. Baixando o Authorization Server também. E por último, as APIs de pagamento. Prontinho. Então, só limpar aqui. Vamos começar o setup. Primeiro, eu vou entrar no projeto do servidor de autorização, do Auth Server. Tá? Inicialmente, aqui a gente não precisaria fazer nada nesse cara. Mas a gente vai comentar uma linha de código para que ele permita fazer múltiplos DCRs no mesmo Authorization Server. Tá? Essa é uma regra do Open Finance, não permitir que sejam feitos múltiplos DCRs com o mesmo software statement, mas a gente vai comentar essa validação para ficar mais fácil os nossos testes aqui e ele não ficar impedindo a gente de rodar várias vezes, tá? Então, eu vou abrir o código-fonte aqui com VS Code. Pronto. E aberto aqui com VS Code, vamos editar o arquivo chamado dcrdcm.js e vamos comentar essa linha 21, tá? É aqui que é feita essa validação. Então, só para facilitar nossos testes, vamos comentar esse cara, já vou fechar. E aí aqui agora é só instalar as dependências e botar para rodar. npm run start. Ele vai criar aqui alguns certificados autoassinados e já vai estar disponível. Vamos testar ele para ver se ele está funcionando ok. Vou abrir aqui uma nova aba. Ele vai dar essa reclamação no Chrome, tá? Mas é só porque o certificado é autoassinado. E aí, o servidor, se você está vendo no JSON, já está de pé aqui. Então, o primeiro passo já está pronto. Vamos então para o próximo projeto. Eu vou deixar esse servidor rodando. Vou abrir uma nova aba aqui. E aí, vamos para o próximo projeto. Nesse caso, eu já vou abrir o FIDO Server também. Tá? Então, nesse projeto aqui, realmente não precisa fazer nada, tá? É só instalar as dependências. E aí, depois, já rodar o projeto, que ele já vai estar de pé para a gente. Esse vai ser o cara responsável por validar a autorização no nosso caso aqui no mobile, tá? O que vai fazer a parte da autorização FIDO. Muito bem. Agora vamos para os outros projetos que aí já vão dar um pouquinho mais de trabalho, a gente vai ter um pouquinho mais de coisa para preencher, tá? Então, vamos começar aqui pelo projeto das APIs de pagamento. Nesse projeto, a gente tem um arquivo de variáveis de ambiente que a gente vai precisar preencher. Então, tem o arquivo .env nesse diretório, tá? E aqui tem algumas informações que você vai precisar preencher antes de rodar esse projeto. Se você não mexeu em nada nos outros projetos, todas as variáveis aqui podem ser mantidas como localhost, essas portas, porque são as portas padrões ali que a gente acabou de subir o serviço do Authorization Server e do FIDO Server, tá? Mas você vai precisar preencher a variável do ID de organização, que a gente copiou lá do diretório de participantes, e o KID do certificado de assinatura. Vai precisar copiar essas duas informações aqui. E também vai precisar copiar a chave privada do certificado de assinatura
para esse endereço aqui, para esse caminho nesse projeto. Então, dentro da pasta src certs, signing.key, esse é o arquivo que tem que ter o seu certificado de assinatura, a chave privada dele, tá? Eu já tenho essas informações preenchidas, então eu vou copiar os meus arquivos preenchidos já para cá. Então, vou copiar aqui, primeiro, o meu arquivo .env, que já está com os meus valores ali. Eu vou copiar em cima desse arquivo .env, preenchendo aquelas duas variáveis, tá? E também vou copiar o meu certificado aqui para o diretório que ele está esperando, tá? Então, já tenho isso preenchido, você copia o seu arquivo aí, e com isso a gente já pode rodar o projeto. Então, vamos instalar as dependências e deixar o projeto rodando. Ele está lá, agora ouvindo essas APIs na porta 4001. Então, vamos para o último projeto aqui que a gente precisa fazer o setup, que é o FIDO Client. Então, vamos entrar no diretório do FIDO Client, e aqui é a mesma coisa, tá? Nós temos aqui o arquivo de variáveis de ambiente, aqui você já precisa preencher um pouquinho mais de informação, então você vai ter que preencher o Client ID, que a gente coletou lá dentro do Software Statement, tá? Então é o Client ID do diretório, o seu ID de organização, o ID do Software Statement e o KID do certificado de assinatura, que é o mesmo que a gente acabou de copiar no outro projeto, tá? Além disso, a gente também precisa copiar alguns arquivos para a mesma pasta de certificados, tá? Aqui tem até um arquivo README, você precisa criar 3 arquivos aqui. A gente tem a mesma chave privada de assinatura, então você vai precisar copiar para cá, e para cá também você vai copiar as duas chaves de transporte, tanto a chave pública quanto a chave privada, tá? Então você tem que copiar esses arquivos para cá. Então vou fazer isso, vou copiar primeiro o meu arquivo .env em cima do env que já estava aqui, e vou copiar as chaves, tá? Então primeiro eu vou copiar a chave de assinatura para o diretório certs, e vou copiar as chaves de transporte também aqui para o certs. Então agora se eu olhar lá o meu diretório, eu vou ter os 3 arquivos copiados, e aí instalar as dependências e botar para rodar. Então npm run start. Pronto. Se tudo deu certo, ele vai estar aqui rodando como localhost na porta 4100. A gente pode acessar até com o subdomínio fidoclient.localhost 4100, que é o que a gente vai tentar fazer agora. Então, vou colocar aqui no Chrome https://fidoclient.localhost 4100. Ele vai mostrar uma mensagem de erro do certificado, porque é certificado autoassinado, mas dentro do esperado, tá tudo normal. Aí a gente aceita, e aí a gente vai estar aqui na tela do nosso testador de servidor FIDO, tá? Primeira etapa, vou fazer o DCR. Então, clicando nesse botão, ele vai criar um cliente lá no nosso Alt Server, tá? Que é o primeiro passo aqui para a gente conseguir fazer as chamadas. Os próximos botões é que vão utilizar de fato o servidor FIDO. Então, vincular o dispositivo. Isso daqui vai criar o consentimento, ou o enrollment, como a gente chama nesse caso aqui, tá? E aí, depois de criar esse enrollment e pedir e ter esse enrollment autorizado na janela que vai abrir, aí ele vai pedir as informações para o servidor FIDO para fazer o que a gente chama de FIDO registration do dispositivo, tá? E a gente vai conseguir utilizar o próprio celular aqui, pelo menos nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Então eu vou clicar aqui em vincular dispositivo. Se aparecer uma tela de login para vocês, é só digitar admin, que é a senha padrão. E aí vai mostrar o que você está autorizando. Então, autorizando um consentimento que foi gerado ali, que tem um scope payments dentro dele. Se eu der um continue aqui, daqui a pouco a janela vai fechar sozinha, tá? Porque a outra janela está buscando isso. E aí, nessa primeira etapa, ele pergunta se eu quero... Qual dispositivo eu vou usar como FIDO. Eu vou escolher meu celular aqui, o Edge, tá? E aí ele vai fazer a comunicação com o meu celular. Eu vou gravar isso e colocar aqui do lado também. E aí no meu celular agora ele mostrou um push para eu fazer uma autorização. Então vou clicar aqui no celular em continuar, colocar minha digital. Se a tela ficou preta é porque o momento da digital o celular não deixa gravar, tá? E quando eu coloco a digital, ele termina aqui o vínculo,
recebe as informações e mostra que o dispositivo foi registrado com sucesso no servidor FIDO. Então, a gente já completou o FIDO Registration, tá? Só para mostrar um pouco para vocês aqui, a gente tem os logs aqui, né? Quando a gente vai lá e faz a comunicação com o servidor FIDO, é pedido algumas informações para eles, para o servidor FIDO, mas o mais importante aqui é o challenge que o servidor FIDO pede lá para ser assinado, etc, tá? Então agora, com o dispositivo registrado, vamos simular uma transação. Vou clicar aqui em executar transação, aí ele já vai mostrar para mim que, ó, quer fazer uma validação com o Motorola Edge 30, que foi o celular que eu acabei de cadastrar. Vou clicar em continue, e aí ele já vai abrir aqui no meu celular novamente para eu fazer essa validação, tá? Então ele já mostra aqui a digital, coloco a minha digital e autorizou e aprovou o consentimento. Então, aqui já foi feita toda a transação de servidor FIDO, tá? Se o seu celular não estiver aparecendo aqui entre os dispositivos, tá? Eu vou mostrar um teste aqui para vocês. Vou executar de novo. Vou executar o DCR novamente. É por isso que a gente comentou aquela linha, para ele permitir executar várias vezes. A gente dá um F5 aqui. Quando você aprova esse consentimento, deixa ele voltar para a tela anterior. Quando ele apresenta essa tela, se o seu dispositivo não está aqui, você pode cadastrar o seu dispositivo, tá? Basta você clicar nesse link e ler este QR Code com o seu celular. E aí você vai conseguir fazer esses testes, tá? Se você estiver usando o Microsoft Edge, tem uma configuração que você precisa fazer no Edge. Eu vou deixar na descrição do repositório do FIDO Client, tá? Porque você precisa marcar uma flag para que ele permita comunicações ali via localhost, tá? Se você tiver tendo dificuldade. E o Firefox eu não consegui, porque o Firefox ainda não permite essas questões aqui de FIDO com dispositivo terceiro, ou eu pelo menos não consegui configurar. Mas no Chrome e no Microsoft Edge funciona numa boa. Então é isso, valeu!